Carlos Villagrán Eslava nasceu em 12 de janeiro de 1944, na cidade do México, ator e humorista mexicano, mundialmente famoso por ter interpretado o garoto Kiko, no seriado El Chavo del Ocho. Villagrán foi o segundo de 4 filhos. Sua família tinha poucos recursos, mas mesmo assim conseguiu se manter. Villagrán tentava ajudar seu pai, que era fotógrafo de um jornal, conciliando o trabalho com os estudos na escola. Seu sonho era ser comediante ou jogador de futebol. Seu primeiro trabalho aos 23 anos foi de fotógrafo de um jornal mexicano chamado Heraldo, onde se dedicava à pasta de esportes, onde chegou a cobrir os Jogos Olímpicos de 1968 sediado na cidade do México. Também participou da cobertura da Copa do Mundo de 1970, também sediada no seu país. Carlos também começou a fazer teatro, onde atuou como um menino de bochechas grandes em uma peça chamada Loquibambia, peça que foi assistida por Roberto Gomes Bolanhos. Trabalhando como fotógrafo do jornal, foi fazendo contatos com o mundo da televisão. Ele mesmo pedia trabalho aos produtores cômicos da época, como Capulina, e eles deram-lhe trabalho como figurante em seus programas, sempre atuando, mas nunca falando. Em 1968, Carlos começou a fazer sucesso no programa El Clube de los Millonarios, onde interpretou um boneco de ventríloco chamado Pirolo. Até hoje é chamado no México de Pirolo. Também fez o programa El Clube del Chore, em que interpretava uma velhinha chamada Lola Mento. Foi neste programa que ele conheceu o ator Rubem Aguirre, o professor Girafales. Algum tempo depois, no início dos anos 70, Roberto Gomes Bolanhos realizou uma festa em sua casa e convidou Rubem. Aguirre levou Villagrán nessa festa como convidado, e lá eles tiveram uma ideia para entreter os presentes. Rubem colocou Carlos no colo, e os dois encenaram uma cena de um boneco de ventríloco, e isso deixou Bolanhos impressionado. Roberto já tinha assistido Carlos no teatro. Depois disso, Roberto convidou Villagrán para seus programas. Em 1972, começou a viver o personagem que marcaria sua carreira, o Kiko, no seriado El Chavo del Ocho. Também atuou em O Chapulín Colorado, onde interpretou vários personagens, como o bandido Quase Nada. No início das gravações dos seriados, Villagrán teve um namoro com a atriz Florinda Meza, Dona Florinda. Aos poucos, Carlos foi se destacando cada vez mais com o personagem Kiko, e ganhou um grande número de fãs. Ele logo também passou a fazer comerciais e a gravar discos com o personagem. O Kiko, graças à atuação de Villagrán, tornou-se um dos personagens favoritos dos fãs da série, geralmente só perdendo para o Seu Madruga, vivido por Ramon Valdés. Com o elenco de Bolanhos, Carlos também participou do filme El Chanfle, onde interpretou Valentino Milton, um jogador de futebol. No final do ano de 1978, Carlos Villagrán deixou o elenco dos seriados. Ele saiu brigado com quase todos os outros atores do elenco. Foram dadas versões diferentes para a saída dele. Com isso, muitos fãs ainda têm dúvidas sobre qual teria sido o motivo da saída. Segundo o próprio Carlos, o sucesso que ele estava obtendo com o Kiko teria despertado inveja nos outros atores. Já o criador da série, Roberto Gomes Bolanhos, disse que Carlos saiu por vontade própria. Villagrán foi proibido de usar o personagem Kiko, por não ter os direitos autorais do personagem. Uma decisão da Televisa proibia ele de ser contratado para fazer o personagem Kiko, por qualquer emissora tanto do México, como de outros países em que a Televisa tivesse influência. Carlos chegou a ir para a Argentina, onde foi barrado pela emissora mexicana, e não pôde fazer o personagem. Tempos depois ele foi chamado pela emissora venezuelana Rádio Caracas Televisión para realizar seu próprio programa. Esta emissora era independente da Televisa e não foi vetada de contratar o ator. Além disso, para poder continuar se apresentando como Kiko, Carlos registrou o personagem em seu nome com outra grafia, Kiko, como se fosse outro personagem, já que os direitos autorais do Kiko pertencem a Roberto Bolanhos. Na Venezuela, Villagrán fez vários programas, como Kiko Botones e Federico. Em 1985, Carlos ainda protagonizou um programa no Chile chamado O Circo de Monsieur Cacheton, em que interpretava Monsieur Cacheton, o dono de um circo. Os programas solos de Villagrán foram exportados e exibidos em vários países, mas nenhum deles fez muito sucesso. Voltou ao México em 1987. Pouco depois que voltou, fez o programa Aqui Kiko, na emissora Telehei, mas o seriado também não fez sucesso. Trabalhou com Ramon Valdés depois que ele também saiu do elenco dos programas de Bolanhos. Os dois estiveram juntos em Federico e Aqui Kiko, pouco antes de Ramon falecer, em 1988. No final dos anos 80, decidiu parar de fazer televisão. Passou então a fazer shows como Kiko em circos e teatros. Nos anos 90, se dedicou a viajar pela América Latina com um circo.
fazendo apresentações em diversos países da América do Sul e América Central. No Brasil, o ator fez shows entre 1995 e 1997 em diversas cidades. Essa foi a primeira vez em que Carlos esteve no país e, além dos shows, ele também concedeu entrevistas em programas de TV no Brasil. Carlos morou na Argentina até o ano de 2008. Em 2000, participou de uma homenagem da Televisa a Roberto Gomes Bolanhos, tendo se reencontrado com ele durante o evento. Por causa de todos os desentendimentos que tiveram, os dois não se falavam desde a saída de Carlos do seriado, no final de 1978. No entanto, eles não se reconciliaram e nunca mais voltaram a se encontrar. Em 2012, Villagrán não foi convidado para o América Celebra Chespirito, homenagem da Televisa a Roberto Gomes Bolanhos, devido à sua briga com ele. Carlos criticou a homenagem, dizendo que ela não deveria ser só para Roberto, mas sim para todos que participaram do programa. Quando Bolanhos morreu em 2014, Villagrán lamentou não ter feito as pazes com ele. Ele foi ao velório e reencontrou Florinda Meza. Depois que saiu dos seriados em 1978, Carlos acusou Florinda de ter influenciado Bolanhos para que ele reduzisse o espaço do Kiko na série. Carlos e Florinda ficaram mais de 30 anos sem se ver. Nesse reencontro, Carlos abraçou Florinda para consolá-la pela morte de Bolanhos. Ao longo da carreira, Carlos fez várias declarações criticando Bolanhos para a imprensa. Villagrán chegou a tentar criar uma rede de restaurantes chamada Kiko Gourmet, mas esse projeto nunca se realizou. Em 2008, a equipe do Pânico na TV foi até o México e gravou uma entrevista com ele. Na ocasião, a equipe presenteou o ator com uma bola quadrada. No dia 20 de setembro de 2011, ganhou o prêmio Máximo Orgulho Hispânico, nos Estados Unidos, em reconhecimento à sua carreira artística. No dia 23 de janeiro de 2013, ele se reencontrou com Maria Antonieta de Las Nieves, a Chiquinha, em uma matéria para a Estrela TV. Em 2013, em uma turnê pelo Brasil, anunciou sua aposentadoria, aos 69 anos. Seu último show no Brasil foi no dia 11 de maio, em um circo no Rio de Janeiro. Em 2014, Villagrán abandonou a aposentadoria e anunciou que iria fazer uma turnê pelo Brasil no mês de outubro. Os shows aconteceram em São Paulo, Londrina, Porto Alegre. Negou ainda por 2 vezes que iria se aposentar em 2016 e 2017, mas em 2018, anunciou uma turnê de despedida do personagem Kiko, onde começou pelo Panamá. Em janeiro de 2019, dando prosseguimento à turnê, Carlos Villagrán apresentou seu show de despedida em Phoenix, no Arizona. Durante o mês de março, ele apresentou seu show de despedida no Circo dos Irmãos Caballero, em Las Vegas. Foram os últimos shows da sua turnê de despedida. Com isso, Villagrán se aposentou dos shows. Mas mesmo após se aposentar dos shows como Kiko, continua participando de eventos com os fãs. Atualmente, mora no México. Ele tem uma casa em Guadalajara e outra em Querétaro. Villagrán mora em Querétaro na maior parte do tempo. Mora com sua atual esposa, Rebeca Palacios. Antes dela, ele foi casado com outras 2 mulheres. Sua primeira esposa foi Silvia Salinas, com quem teve 4 filhos: Silvia, Samantha, Edson e Paulo. Depois foi casado com Graciela Rivera, com quem teve mais 2 filhos, Gustavo e Vanessa. Com Rebeca, ele não tem filhos. Ao todo, Carlos tem 6 filhos. 2 deles, Edson e Paulo, receberam esses nomes em homenagem a Pelé e Paulo César Caju, que Carlos viu jogar na Copa do Mundo de 1970, no México. Em 2020, Carlos chegou a se filiar ao Partido Querétaro Independente, onde chegou a anunciar a pré-candidatura a prefeito e governador do estado. Mas o próprio partido desistiu da candidatura e apoiou outro partido. Então Carlos desistiu de começar a carreira política.